Olá, bem-vindos ao vídeo número 44 do quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan, hoje estou subindo, talvez tenha sido um pouco atrasado, mas porque tem muita coisa que acontece nesse período aqui, novembro, dezembro, tem muitos acontecimentos. Também estou um pouquinho resfriado, fui mesado nas eleições, aconteceu um bocado de coisa que atrasou um pouco a produção deste vídeo. Mas enfim, agora está tudo resolvido. Vamos lá ver o que é que aconteceu na história da igreja, de 29 de outubro a 4 de novembro de vários anos. Deixem seus comentários, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Dia 30 de outubro de 1978 foi dedicado o Templo de São Paulo, Brasil, pelo presidente Spencer W. Kimball, o primeiro templo da América Latina, apesar de que ele era somente para a América do Sul, porque os membros da América Central, Caribe e do México continuavam tendo que ir para o templo acho que era de Mesa, Arizona, ou de Washington, capital dos Estados Unidos. Eles tinham, acho que só algumas ilhas do Caribe iam para o de Washington. A maioria ia para Mesa. Então, esse templo aqui atendeu todos os países da América do Sul, né? E é interessante que no dia 31, hoje, né, dia que eu estou gravando esse vídeo, foi anunciado o local do segundo templo da cidade de São Paulo Leste, né? Isso é interessante. 30 de outubro de 1978 também foi lançado o livro Princípios do Evangelho. Olha aí, quando foi que surgiu esse livro? Ele foi criado pela Escola Dominical. Até hoje existe, até hoje é usado pela igreja, mas não é mais um manual de um curso de aulas. Mas é um livro excelente, um dos melhores livros que existe na igreja. 30 de outubro de 2016. O templo de Star Valley, Wyoming, é dedicado pelo Elder David Apedna. Veja que templo parece pequeno assim, né? Mas é porque ele está sendo comparado com montanhas, de verdade. Ele tem pouco jardim ao redor dele, tem cercado bem próximo, viu? Mas ele é grande, ele é muito grande. 31 de outubro de 1979 foi organizado o primeiro ramo da igreja nas Antilhas Holandesas, no Caribe. As Antilhas são essa série de ilhas aqui no Caribe, que tem as Antilhas holandesas, inglesas, francesas. Cada país que colonizou esses lugares chamou de seu. Eu não encontrei em qual dessas ilhas foi organizado esse ramo. Eu não sei se era nesse aqui mais perto da Venezuela, nem se está aqui mais perto de Porto Rico, República Dominicana, mas foi por aí. 31 de outubro de 1985, quando Thomas S. Monson, que era um membro do Coro dos Doze, responsável pela igreja no leste europeu, né, os países que eram comunistas, ele dedicou a Iugoslávia para a pregação do evangelho, né? Ele passou aí bastante tempo, inclusive depois que ele foi mudada a designação dele, ele foi cuidar de outras áreas. Na verdade, eu acho que é porque ele foi chamado para a primeira presidência, para ser conselheiro. O Elder Russelem Nelson foi designado para supervisionar o trabalho da igreja aí. Mas esse fato foi ainda no período em que Thomas S. Monson era presidente, era membro do Coro do Joso, responsável pelo leste europeu. Aqui no mapa você vê os países que hoje formam a antiga Iugoslávia. Tem o nome aqui Iugoslávia, aí a gente tem a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, essa região aqui norte da Sérvia, a Sérvia em si mesma, Montenegro, Kosovo e Macedônia, que hoje chama Macedônia do Norte. 31 de outubro de 2021, o templo de Winnipeg, Manitoba, no Canadá, foi dedicado pelo Elder Garrett W. Gold dos Doze. Eu agradeço a minha amiga Laís, que mora na ala bem pertinho desse templo. Acho que o templo fica na ala dela. Ela que me mandou essa foto. Sempre pega as fotos do Google. Mas esse daí eu sabia que ela mora bem pertinho. Eu pedi para ela me mandar e ela mandou essa foto que ela encontrou. Não sei se foi ela que tirou, é uma foto que ela encontrou também na internet, mas agradeço a Laís. Novembro. Aqui em novembro tem algumas coisas que aconteceram.
que eu não coloquei a data porque não tem um dia específico. Por exemplo, essa revista, The Improvement Era, a Era do Desenvolvimento, coisa assim. Ela é de novembro de 1897, mas não é de um dia específico. Eu não sei qual foi o dia. Difícil saber essas coisas, às vezes, em certos detalhes. Mas nesse mês foi lançado o primeiro número dessa revista, The Improvement Era, que era a publicação oficial da Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes, mas que depois passou a ser gerida também por outras organizações da igreja. E essa revista era muito importante. Por muito tempo foi a revista mais importante da igreja, porque aí foram publicadas coisas como o livro A Grande Apostasia, cada vez era um capítulo, né, do James e Talmage, coisas assim. E também um outro documento que a gente vai mencionar mais na frente, que é esse daqui. Em 1909, a primeira presidência publicou esse documento, A Origem do Homem. Não tem só 2 páginas, tá? São 7 páginas, eu botei só a primeira e a última, que a gente pode ver aqui na primeira. O título, primeiro, a seção, né? Editor's Table, né? Páginas do editor, alguma coisa assim. A origem do homem, pela primeira presença fora dos 12, e uma frase de abertura. Deus criou o homem à sua própria imagem. Esse texto foi em resposta às teorias, na verdade, a polêmicas que estavam surgindo nos Estados Unidos sobre a teoria da evolução de Darwin. E se isso podia ser ensinado nas escolas, não podia, o que é que as igrejas diziam, até que ponto isso contradiz a fé, etc. Tem esse documento aqui, e que não confronta diretamente a teoria, mas fala o que é a igreja, o que é que foi revelado, o que é que se diz sobre isso, sobre a origem do homem. Então, não é um texto de rebater, mas para a igreja dizer o que é que a igreja acha sobre esse tema. Não sem querer comparar com o que os outros acham. E a primeira presidência na época era composta por Joseph F. Smith, presidente, John R. Winder, perdão, e Anton H. Land, eram os conselheiros. Novembro de 1929, aqui é outra revista, tá vendo? Ela foi lançada The Juvenile Instructor, era o nome anterior, e passou a ser chamada The Instructor. Por quê? Era a revista da escola dominical. E ela era chamada de The Juvenile Instructor porque era dirigida para a escola dominical dos jovens e das crianças. Mas aqui passou a ser para toda a escola dominical. Então teve essa mudança de nome. Essa imagem aqui não é do primeiro número, eu não encontrei, mas é de um dos primeiros, é de março de 35, 6 anos depois disso aqui. Novembro de 1938, a Sociedade Genealógica de Utah inicia o trabalho de microfilmagem. Veja só quando começou a microfilmagem na igreja. Não foi ontem, não foi anteontem, foi 1938. Primeiro, a igreja microfilmou seus próprios registros, começando de registro de batismo e selamento do templo de, os templos de Salt Lake, Mount St. George e Logan, que eram os templos de Utah mesmo, né? Inclusive, esses 3 templos, Mount, Logan e St. George, foram dedicados antes de Salt Lake, né? São mais antigos que ele. Novembro de em 1944, né, a Sociedade Genealógica de Utah mudou de nome. Passou a ser Sociedade Genealógica da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome já não é mais esse hoje em dia, não, tá? Mudou de novo depois. Aqui vocês podem ver o prédio onde funcionava essa organização, com o nome ainda de Sociedade Genealógica de Utah. É, existe ainda hoje uma associação genealógica do estado de Utah, que não é a mesma coisa, né? No caso, essa associação ela é uma organização de pessoas, uma organização civil, não é da igreja. Essa aqui era uma sociedade da igreja, uma organização, perdão, da igreja. Em novembro de 1961, o Instituto de Treinamento de Línguas, que durante um tempo funcionou nesse prédio aqui, foi estabelecido na BYU. Veja que
o que hoje é o CTM, né? Era parte da universidade e era o propósito desse instituto, que é parecido também com o Instituto de Religião, né? Tinha essa mescla na sua formação. O objetivo era treinar missionários americanos chamados ao exterior, estudando inglês, espanhol, português, francês, essas coisas. Ó, aqui. Em novembro de 2004, a primeira presidência e o Coro dos Doze apresentaram o livro Pregar Meu Evangelho. Hoje muitos nós conhecemos, mas começou aí. Não tem nem 20 anos ainda esse livro. E já fez uma diferença enorme. Assim como o princípio do Evangelho, esse livro aqui, Pregar Meu Evangelho, é um dos livros mais importantes que existe na história da igreja. 1º de novembro de 1969, foi aberta a missão Ásia-Sudeste, com sede em Singapura, a primeira missão nessa região. Eu só fiquei em dúvida se nas Filipinas já tinha missão antes ou não, se ela era parte também dessa missão. A sede era aqui em Singapura, aqui onde eu estou passando o mouse. Singapura é uma cidade-estado, né? Um país minúsculo, mas é um dos tigres asiáticos, e incluía tudo isso. Esses países do sudeste dessa região peninsular, né? Myanmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, a Malásia, que tem parte na península e parte nas ilhas, Brunei, acho que Filipinas também, mas não tenho certeza, e a Indonésia e o Timor-Leste. Tudo isso é o Sudeste Asiático. E aí começou a igreja a chegar nessa região. No dia 2 de novembro de 1836, a Sociedade de Previdência de Kirtland, não Previdência não no sentido literal, tá? Aquela de safety, de segurança, alguma coisa assim. Ela também é chamada de Banco de Kirtland. Era uma organização, uma sociedade financeira criada por membros da igreja para que eles pudessem ter acesso a crédito. Ela dava empréstimos, dava novos promissórios, essas coisas. Depois faliu, né? Porque o povo não teve como pagar, enfim. Mas ajudou bastante nesse período que funcionou. 2 de novembro de 1966, o Mário de Romney, o Coro dos Doze, visitou a Venezuela e dedicou esse país para a pregação do Evangelho. Já existia uma família de membros lá, a família Wilcox, que chegou, não lembro agora quanto tempo antes, mas foi, acho que foi alguns anos. Eles eram americanos que estavam morando lá. E tinha essa família Santaella, que eram amigos de igreja, não eram membros ainda. E no jardim da casa dessa família, né, ele quis fazer ao ar livre, o Padre Mário de Rome dedicou e abençoou a Venezuela. Hoje a gente sabe que está passando por desafios, mas é um país abençoado, um país consagrado a Deus. Hoje tem um templo, por enquanto ainda é o primeiro templo de Caracas, e vamos ver, porque a igreja tem crescido muito lá, apesar de que quase um quinto da população, 20% da população já fugiu de lá, apesar de dificuldades e pobreza, a igreja cresceu lá e em termos proporcionais, né, percentuais, cresceu mais que qualquer outro país da América do Sul nesse período de pandemia. Então, é muito interessante como é que eles conseguem manter o funcionamento de um templo. A igreja não fechou nenhuma missão lá, certo? Reduziu a quantidade de missionários, mas as missões continuam funcionando, as alas, as estacas, tudo. Ou seja, como a igreja é forte nesse país. 2 de novembro de 1996, a primeira presidência anunciou a criação do LS Charities, ou Charities, eu não sei como fala isso, que é uma organização filantrópica da igreja de ajuda humanitária. Hoje o nome não é mais LDS, é Latter-day Saint, né? O objetivo é fortalecer as famílias. Ainda é de ajuda humanitária e filantrópica, mas com esse tema, né, de famílias. E um último fato aqui que eu trago para vocês, 2 de novembro de 1997, o Templo de Vernon, Utah, é dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Veja que parece mais uma capela, né? Tão simples, aparentemente, mas é um templo completo aí, tá? E aparentemente é belíssimo. Bem, não encontrei nada sobre os dias 13 e 4 de novembro, infelizmente. Então, o próximo vídeo vai continuar normal, começando de 5 de novembro. Espero que estejam gostando. Quero ver os comentários de vocês, tá certo? Muito obrigado por acompanharem,
seguirem aqui e até mais.